Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Então, a gente vai começar a nossa aula hoje vendo uma forma diferente de se estudar a Torá. A Torá ela é feita em várias vias, né? Na via espiritual, que é a mais importante, mas ela tinha que ter uma marca que deixasse ela, por exemplo, de uma forma única, e que seria impossível que vamos colocar, essa literatura, ela não fosse uma literatura divina. Nós já discutimos que as histórias da Torá são fracas em relação aos contos humanos, às histórias, né, emotivas, todos aqueles grandes filmes de Hollywood. A Torá, nesse quesito, ela deixa até um pouco de vergonha. Os nossos sábios falam que não dá para comparar a Torá com as grandes histórias das grandes mentes da humanidade. A Torá também ela tem muitos erros gramaticais. E esses erros eles são propositais. Vão ter, então, a Torá ela tem essa questão e ela vai ter também esses erros gramaticais que são propositais. Quais erros? Vão faltar letras, tem palavras que vão faltar letras, tem palavras que vão ter letras que não tem necessidade, enfim, mas tudo isso é proposital. Não é que a Torá ela não seja um livro extremamente correto, mas a linguagem dela é espiritual. A tradução dela para o nosso nível intelectual, o nível da criação, foi preciso usar a mente de Moshe, e Moshe ele traduziu para a gente dessa forma. A gente sabe que Moshe é um sistema espiritual e que a Torá ela foi redigida através de muitos estudos. Ou seja, quando fala que Jacó trabalhou 7 anos por Rahel e 7 anos por Leia, na verdade ele estava estudando a Torá nas escolas de Eber. E Eber é Shem, o filho de Noa. Por isso que a gente tem uma responsabilidade de falar que a Torá ela surgiu primeiro do povo, não é? Dos Bnei Noa, porque todo mundo descende do Bnei Noa. Quer dizer, se todo mundo descende de Noa, isso a gente vendo, né, de uma forma, não alegórica, mas vendo o texto duro ali no primeiro nível, no nível peixe, isso significa que todos nós somos iguais. É lógico que o cabalista, os judeus que estudaram a Cabalá e que seguiram a Cabalá, eles têm, não é, já nesse período, conforme eles vão reencarnando dentro do judaísmo, isso significa que eles têm um nível de alma maior. Por quê? Porque o nível de alma deles foram trabalhados, o que também pode dar muito errado, caso a pessoa não se apegue ao eterno. Por quê? Porque a pessoa pode ter nascido dentro de Israel, como muitos reis de Israel que existiram e foram extremamente ruins para o povo de Israel. Então, a questão somente da ancestralidade, do DNA, não faz muito sentido no quesito da Torá. Inclusive, hoje nós temos o judaísmo como ele é, tão amplo, tão definido por conta de Rabi Akiva, que era um converso. Seu pai se converteu, ele se tornou um grande sábio, ele não era judeu, então você não pode falar que ele era um sábio judeu, ele era um sábio grego que se converteu à Torá,
assim, entre aspas, né, existe uma questão aí de que a gente tem que dar uma pesquisada ali, porque ele nasce ali naquela parte de Israel ali. Agora, quanto à sua ancestralidade, eu não tive muita informação ainda sobre isso. Outro problema é que todos os livros, todos os registros de famílias foram perdidos na queima de Roma ali, quando Roma foi queimada. Então, a partir daquele momento, não se sabia mais quem realmente é judeu. Então, quando Rambam ele vai ali, né, ele começa a escrever o Guia dos Perplexos, e ele começa a ensinar para um Kizar sobre a Torá e etc., trazendo, lógico, uma argumentação filosófica. Foi super importante o que Rambam fez, né, o Maimônides, em trazer essa filosofia para contrapor a filosofia, mas ele, no final da sua vida, segundo o livro Reencarnação em Judaísmo, ele então se arrependeu de ter estudado só a Torá no seu nível Pesha, mas o trabalho que ele fez foi incrível, levando a Torá pelas vias exatamente dessa forma de entendimento que diz ser dos gregos, mas que vem da África, que é a filosofia, o berço da filosofia é na África. E é roubado ali, não é, pelos filósofos gregos, que também tinham uma guerra entre si. Então era natural que um queimasse o livro do outro. Então também pegaram e queimaram a Torá, os livros judaicos. Isso era natural por causa da disputa que existia de ideias. Então era natural esses Sócrates, esses maiorais dentro da filosofia queimar a ideia de outros filósofos, para que eles fossem famosos ali naquele território. E assim também muitas famílias, elas não tinham como provar, mas que eram judias, e ali surgem os judeus askenazes, segundo o estudo sefarade, onde todos os judeus askenazitas são convertidos. Aproximadamente aí 1000 e poucos anos atrás, eles se convertem ao judaísmo, onde, tomando em conta que os sefarades, segundo os estudos, que são os verdadeiros judeus e etc. Para mim, isso não faz diferença nenhuma, né? Para mim, um judeu que não estuda a Torá e um goim, como é chamado, não que isso é a realidade dentro da Torá, para mim melhor é o goim que estuda a Torá, porque o que é maximizado aqui é o estudo da Torá e a pessoa que serve a Hashem. O que é falado aqui não é, dentro da Torá, não é o nível de se estar dentro de uma raça ou não, até porque todo DNA tem gematria 26. Isso é comprovado, ou seja, os filamentos que existem no DNA, não é? O primeiro são 10 filamentos, 6 filamentos, 5 filamentos, depois 6 filamentos e 5 filamentos, o tetragrama sagrado. Então, veja, existe, então, essa questão dentro da Torá, que a Torá ela é para todos, não é? Ela não é um livro, e a gente vai ver ainda uma gematria aqui, se vocês me lembrarem, eu não esquecer, que a gente tem muito para falar. É um livro para todos e que o próprio Rabi Akiva ele foi tomado dessa sabedoria. O Rabi Akiva conta as histórias que ele era um inimigo dos sábios de Israel. E que ele não sabia a Torá até os 40 anos. Apesar do seu pai ser converso, ele não tinha muito apego à Torá e ele acaba, então, conhecendo a Rahel. A Rahel, que era filha de um grande comerciante chamado Calva Sabua, e ele, então, não queria dar ela para ele porque ele não conhecia nada de Torá. Ele falou, olha, vai lá e aprende a Torá, e aí eu dou a minha filha para casar com você. Só que ele era analfabeto, ele não sabia nem ler, né? Pelo menos o analfabeto em questão a própria Torá, o hebraico,
E aí o que ele teve que fazer? Ele desistiu, foi embora, até que ele passa a ver uma pedra, né, e um pingo d'água. Esse pingo d'água caiu tanto nessa pedra que ele furou a pedra e ele podia ver o outro lado. Então ele pensou: se essa pequena gota de água pode furar essa pedra, por que eu não posso aprender? Então ele começou a partir dali a fazer os seus estudos, ele acaba correndo muito atrás para aprender, mas ele acaba casando com a Rahel, ela abandona o pai não deixa a herança para ela, e hoje nós entendemos por quê, porque existe uma grande preocupação com o judeu em deixar, às vezes, a sua herança para uma pessoa que vai gastar ela toda em idolatria. Então, isso já aconteceu, uma história assim, eu já contei para vocês, que tinha um homem milionário em Israel, e ele chamou um rabino, esse rabino de Israel foi até onde ele morava, e falou: olha, rabino, eu vou deixar todo o meu dinheiro para o judaísmo. E aí assinou um documento, mas o rabino falou: mas a gente está cheio de estivais, a gente precisa do dinheiro para manter o estudo da Torá, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a religiosidade que mantém o mundo de pé, é o estudo da Torá. É o estudo da Torá, são os sábios que estudam a Torá que mantém esse mundo de pé. Então, ele falou: não, rabino, eu vou dar o dinheiro, mas esse dinheiro só vai ser passado quando eu morrer. E o rabino fez de tudo para que ele ajudasse, ele não ajudava por causa dessa convicção errada que ele tinha. Mas ele também tinha a convicção de que quando ele morresse, ele deixaria tudo para se investir em estudos de Torá, e o rabino não conseguiu convencê-lo, voltou para sua terra. Então, um dia, o rabino é informado que esse homem morreu e que o dinheiro estava nos Estados Unidos para ele receber. Então, ele voou para lá para receber esse dinheiro, chegou lá, o país, né, lá nos Estados Unidos, deram um jeito, falaram que aquele dinheiro foi deixado para religiosidade e, de alguma forma, usaram as leis para que aquele dinheiro fosse todo direcionado aos cristãos. Então, aqueles milhões e milhões de dólares que ele podia ter doado, e isso ajudaria na sua retificação de alma, ele doou para os cristãos. Quer dizer, a vontade dele, né? Se ele fizesse na hora, não deixasse para amanhã, ele então teria conseguido grandes méritos, né, na questão da Torá. A gente viu que nossos sábios falam sobre esses méritos. Nós temos que construir para Hashem, para Deus, dedicarmos a Ele com tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso desejo, com tudo que a gente tem. Muito bem. Então, veja, então, como a Torá ela é construída assim, existe todos esses midrashins, todas essas histórias, e ela usou, né, a filosofia, mas foi na parte dos 32 caminhos da Torá que há um entendimento. Esses 32 caminhos da Torá, eles estão relacionados à primeira e última letra da Torá. A primeira letra é Beit, número 2, a última é Lamed, que é o 30. Então, existem 32 caminhos de entendimento de Torá, justamente porque isso já está ancorado no início e no final da Torá. Então, veja, isso não é invenção. Quando os sábios descobriram esses estudos e foram passados oralmente para eles, isso quer dizer que eles já conheciam. Agora, a metodologia foi desenvolvida por aqueles sábios que tinham o seu nome codificado dentro da Torá, juntamente com o trabalho que eles fariam. Vocês podem ver isso, a Torá e a História, que tem lá no nosso canal. A gente mostra algumas guimatias e alguns nomes codificados dentro da Torá. O que significa, então, que todo nome está codificado dentro da Torá. Se eu procuro Hitler, Hitler vai estar lá, com assunto ligado àquilo que ele faria. E se eu procurar o nome de cada um de vocês, eu vou achar lá. Ainda que eu tenha que achá-lo de uma forma que eu tenha que fazer uma pesquisa ampla, não é? Para pesquisar o nome de cada um. Exemplo, às vezes não é pelo nome todo, às vezes é o primeiro nome,
o nome do meio é só com a inicial e o terceiro nome, e assim sucessivamente. Então, tem que se fazer uma grande pesquisa para achar o nome da pessoa. E também, como a gente vai ver, existe a parte numerológica da Torá, a parte gemátrica, que existem muitas formas de gematria e onde se chega aos entendimentos dentro da Torá. Isso quer dizer, então, que as palavras da Torá elas não são ancoradas, elas não podem ser ancoradas, elas tinham que ser feitas de uma forma que ela pudesse ser abrangente a todas as vidas que existem nesse mundo, a todos os anjos e todas as realidades que ela mesmo se propõe em construir. Ou seja, a gente tem dentro da Torá uma realidade daquilo que nós podemos percepcionar espiritualmente no nosso mundo, ou também através, não é, daquilo que a gente interage com a natureza, aquilo que a gente pode ver. Então, assim é. Mas a Torá, além disso, ela é matematicamente exata. Então, tudo vai ser, além de ser escrito, né, de uma forma onde vai ter uma exatidão, existe uma forma de escrever um versículo, existe uma forma gemátrica para se entender aquele versículo. Essa forma gemátrica, como nós iremos ver, ela pode se dividir em vários aspectos, mas sempre que vai levar a pessoa a um aspecto equilibrado dentro desse entendimento. Então, por isso, tem que ter essa régua dos sábios, senão a pessoa acaba se perdendo até na gematria dentro da Torá. Mas também essa gematria que abrange toda a matemática e todas as formas de matemática, quando usada corretamente, vai levar a pessoa a ir a um nível mais profundo dentro da Torá. Então, ela sai daquela questão das histórias literais, porque o Zohar fala que quem crê que a Torá é um livro literal já está com a sua alma condenada. Por quê? Porque você está trazendo uma condensação do divino para o nosso mundo. Então, você imagina o Criador como ações naturais dentro do nosso mundo. Por exemplo, o Criador desceu no Monte Sinai. Como o Criador vai descer no Monte Sinai? Se o buraco no universo na frente do Criador é um grão de mostarda em frente ao mar, como que ele vai descer no Monte Sinai? Então, que o Eterno veio e brigou com um grupo de egípcios. Então, veja, são tudo questões que foram codificadas dentro de histórias dentro da Torá para trazer essas codificações de como você deve estudar essa Torá e entender a Torá. Então, quando você se ancora, ainda que pareça muito bonito, nesses aspectos dentro da Torá, você está destruindo a Torá. Algumas pessoas vão falar, e a arqueologia? Vamos achar artefatos, algumas coisas, porque a Torá encontrou assuntos desse mundo para trazer aquilo que nós chamamos de linguagem dos ramos. Essa linguagem dos ramos ela é descrita em várias formas. E como eu falei, o próprio Rambam, né, o Maimônides, ele traz, tem Rambam com M e Rambam com N. O Rambam com M, né, com M de Moshe, de Moisés, ele então traz essa filosofia, porque existe um porquê nisso e tem no nosso canal. Basta ver a reencarnação do rei Shlomo, que vocês vão ver o porquê que ele fez isso. E na época também o povo judeu estava muito envolvido com o misticismo a ponto de deixar oferendas na porta da sua casa para essas entidades não perturbá-los. Então, o Maimônides ele vem e traz uma forma de seguir o eterno que teve o porquê de acontecer. Enfim. Então, veja. Então, dentro dessa questão toda, a gente vai ver algumas gematrias. A gente pode observar aqui que a gente está no Devarim 7:12. Vamos olhar aqui na tradução, Devarim 7:12, que é Parashá Ekev, né? Ó.
Diz aqui, se você obedecer essas regras e as observar cuidadosamente, seu Deus, Adonai, manterá fielmente para você a aliança feita sob juramento com seus pais. Então, é uma tradução, né, que é o que nós temos. Né? Tem algumas traduções dentro do hebraico que são melhores, mas o ponto central aqui é a palavra ekev. Vamos olhar agora aqui no nosso slide, porque esse versículo traz atenção para essa palavra ekev, essa que está aqui, que nós vamos colocar em negrito. A gente deve observar como a gente pode errar dentro da leitura da Torá, né, não prestando atenção nos aspectos espirituais da leitura, porque aqui, olha, e se você veja a palavra aqui envolvida, na verdade, ela não está só falando de uma parte gramática ou que a pessoa deve falar de certa forma, ela está sendo ligada, não é? A algo muito maior, como a gente vai perceber aqui, ó. Nesse primeiro versículo, nessa primeira palavra aqui, ó, a gente tem exatamente ser, tornar-se, acontecer, existir, cair, veja. Mas, na verdade, aqui não é isso. Aqui nós temos o tetragrama organizado de forma diferente. Veja, Vav, Re, Yud, Re. Você vai ver que nem quando vai se colocar a numerologia dentro dos livros que estão em hebraico, aqui do lado, eles usam o Vav e Re, né? Nem o Vav, nem o Re, juntos, para que eles, nem o Yud, nem o Re, por exemplo, 15, eles não vão escrever como 15, eles vão escrever exatamente com Tete e com o Vav. O 16 também, eles não vão usar as letras que tinham que ser usadas por causa do tetragrama. Então, jamais na Torá iria colocar aqui ser, tornar-se, mas sim aqui nós temos o nome, o tetragrama sagrado. A gente sabe que existe uma permutação a cada mês do nome sagrado. Né? Então, existe uma tabela, né? A gente já falou sobre isso nas nossas aulas, eu não lembro qual aula é, mas que tem lá essa permutação, a cada mês o tetragrama ele muda de local, as letras vão ficando em locais diferentes, assim também como os sinais maçoréticos que existem debaixo da letra. Aqui na palavra Ekev, como a gente está vendo, né, ela tem aqui uma forma de ser escrita e ela é praticamente o nome Yaakov. Só falta o Yud aqui para ser o nome Yaakov. Então, veja, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, a gente percebe que a Torá ela não pode ser lida, ela pode ser lida, entendida no português, né, para que a pessoa possa entender a história, mas ela perde muito. Então, porque se a gente faz a somatória, aqui nós temos o tetragrama sagrado. E depois, que é uma das formas dela, da letra, né, do nome sagrado, está numa permutação. A permutação dentro desses 12 meses vão trazer aspectos, não é? 12 ou 13 meses, vai depender, né? Porque tem meses que tem o mês de Adar 2. E então, veja, a gente tem que perceber essas coisas para a gente poder saber, não é? Isso tudo. E por que aqui nós temos o tetragrama? Porque nós temos Gematria 26. Isso quer dizer que aqui tem peso de tetragrama. O tetragrama ele se divide por toda a árvore sefirótica. Então, o Yud começa em Keter e Rohimá, que é o nível de Eridá e Rayá, ou Rayá e Eridá, indo de Rohimá para Keter, né? Rohimá vai ter Rayá, e lá em Keter vai ter Eridá, lá no próximo Re vai ser Biná, e a parte do meio ali das 6 sefirotes é a letra Vav, e finalmente o Re, que tem aqui no nosso mundo, que é totalmente diferente
do Rê que tem em Biná. Ou seja, são as mesmas letras, mas que são diferentes. Então, veja, ó, eu aqui primeiro começo com a parte do tetragrama, a parte posterior. Ao invés de começar com Yud, Rê, eu começo com Vav e Rê. Então, parece aqui que a questão aqui é uma subida, né? Está subindo, ao invés de estar já começando do tetragrama de uma forma correta. E o Yud e Rê vem logo depois. Então, é nesse nível que a Torá tem que ser estudada, não é? É nesse nível que ela tem que ser entendida, e é nesse nível para que você não profane o nome do Eterno, porque é dito que Israel profanou o nome, isso está no Taná. Quem foi que profanou? Foi Israel que profanou. Vocês profanaram o meu nome entre as nações. Então tem que se tomar muito cuidado com toda a leitura da Torá, não manter os livros hebraicos perto de coisas erradas, não usar o celular para palavrões, mulheres seminuas, não façam isso. É melhor parar de estudar a Torá, é melhor você seguir outra coisa, mas não faça isso. Pelo amor da alma de vocês, não faça isso, porque ao invés de trazer uma conexão, vai trazer uma desconexão que vocês nem imaginam. Então, veja. Então, essas formas da gente fazer a gematria, a gente também pode contar as letras e as palavras. Esse versículo aqui, ele tem 20 palavras. Acho que é 21. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palavras. Então, quer dizer, isso também tem um significado dentro da Torá, né? Porque o 20 é a letra Kaf. Então, a letra Kaf, ela tem um significado. A gente está percorrendo um mês, que é um mês de Tammuz, não é? E a letra Kaf, ela é a letra que está sobre o signo, sobre o masal. Quando a gente fala signo, a gente não está usando o signo grego, porque até isso foi copiado dos judeus. Até isso foi copiado e foi, lógico, modificado, como tudo é modificado. A gematria que nós temos aqui é de 7.819, ou seja, o valor, né, básico de cada letra. Existem várias formas de fazer gematria, mas a gematria aqui desse primeiro versículo, a gente está falando da paraxá dessa semana, é um valor de 7.819 e que você pode usar, né, nessa soma a parte final, 7 mais 8, 15, mais 1, 16, mais 9, 25. No final, você tem 7, né, 25. Então, são várias formas e vários níveis de gematria. Como a palavra aqui selecionada foi a palavra Ekev, então, ela está aqui, ela vai ser comparada aqui com todas essas letras. Veja, aqui a gente tem uma forma de gematria chamada Alban, né? Essa gematria, ela funciona na substituição de letras. Nós temos aqui, vamos ler aqui o texto que vocês podem acompanhar comigo. Olha, então aqui nós temos Alban, né, escrito justamente em hebraico, e como nós temos aqui esse apóstrofo, né, a gente tem então que aqui é um número, né? Ou seja, está ligando a uma numerologia. Então, ele vai dividir o alfabeto ao meio, esse nível de entendimento. A primeira metade troca com os valores da letra da segunda metade. Veja, então, o que acontece aqui? A gente troca o Aleph pelo Lamed, né? A gente dividiu, são 11 letras em cima e 11 letras embaixo. Então, elas se correspondem, porque, né, duas fileiras são montadas, então o Aleph pode ser substituído pelo Lamed, o Beit pelo Mem, o Gimel pelo Nun, o Dalet pelo Sami, o Re pelo Ain, o Vav pelo Pei, o Zain pelo Tsad,
o RET, né, pelo CUF, o TET pelo REIX, o IUD pelo XI e o CAF pelo TAV. Então, veja, e assim a gente faz aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui na tabela para vocês fazerem comigo, ó, o AIN. Então, a gente procura aqui na tabela. Por isso que é importante montar essas tabelas, tá? Então, eu vou substituir o AIN, ó. Vamos ver aqui o AIN, ele é correspondente à letra R. Então, eu vou substituir aqui, ó, exatamente pela letra R. E aí, o que acontece? Eu fazendo isso, deixa eu só tirar aqui da frente da setinha. Okay. Então, veja, eu fazendo isso, ó, eu não tenho mais o AIN, mas eu tenho o correspondente do AIN. Todas essas formas de interpretação estão dentro da Torá. E aí, então, eu vou substituir o CUF. Vamos olhar aqui, ó, na tabela do Alban, então eu tenho que o CUF pode ser substituído pelo RET. Então, eu substituo aqui o CUF pelo RET. Eu substituo, então, o BEIT, aqui, ó, o BEIT pode ser substituído pelo MER. Então, eu substituo o BEIT pelo MER, e aí eu tenho a minha gematria. O número da palavra em si, o AIN, o CUF e o BEIT, eles têm a sua numerologia natural. A gente está fazendo uma gematria aqui, para a gente chegar a um nível de consciência mais elevado dentro da Torá. A Torá ela não está parada, ela não está estática, ela é um livro vivo. Por isso, dependendo da mente que a trabalhe, ela vai chegar ao nível que ela tem que chegar. Veja, então eu tenho a letra Re, a letra RET e a letra MEN, cada um com seu valor. A letra Re 5, o RET 8 e o 40, que vai ser exatamente essa forma de gematria chamada Alban. A soma dessas letras vão dar 53. Muito bem. Esse 53, ele pode ser ligado a outras numerologias dentro da própria Torá. Vamos ver aqui. Nós temos a palavra Torá. Não é? Então, a palavra Torá ela é uma palavra muito importante porque ela é exatamente essa palavra que liga o entendimento da Torá. Ela tem uma gematria original de 611. Por isso que alguém que ensina a Torá, ele é chamado de Moré. Ele não pode ser chamado de outra coisa, nem de professor, nem de... Não, ele tem que ser chamado de Moré porque ele ensina a Torá. Então, como ele ensina a Torá e a Torá está nele para ensinar os alunos, então ele substitui, ó, o Tav é 400, não é? Ele substitui pelo Men, que é 40, e aqui com o Men, que é 40, ele vai ter então o nome Moré, tá vendo? Exatamente o nome que vai ser ligado à Torá. Aqui é 40 e aqui é 400. Porque ele ensina essa Torá, ele recebe o nome de Moré. Veja, é por isso que é chamado de Moré. Só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, a palavra Torá tem 611. Agora, diferentemente da forma de interpretação que eu fiz embaixo, eu vou usar outra forma de gematria, para que eu possa chegar à equivalência entre a palavra Ekev, não é? Essa palavra Ekev, e a palavra Torá. Então, veja, a gente tem aqui esse sistema chamado Mishpah Siduri, né, que é o valor ordinal. A gente já fez isso em outra aula. Não sei se você recorda, a gente fez isso numa aula de hebraico, onde eu, ao invés de usar o número da letra, que é 400, do Tav, 6 do Vav, o Reish 200 e o Re 5, que vai dar 611, eu vou usar o seu valor ordinal, a sua ordem. Então, veja, o Tav, ele é a última letra, então ele está no 22º lugar, então ela vai valer 22. O Vav, ele está no 6º, ele, tá vendo? Então, ele vale o mesmo valor que ele tem, né, na sua gematria original, ele também tem na sua posição. Isso vai acontecer
até a 10ª letra, né, até o Yud. Então essas primeiras letras, elas mantêm a sua numerologia de acordo com a sua gematria, ou seja, tanto o valor ordinal como o valor gemátrico é o mesmo. Então o Vav ele mantém, não é, o 6. A letra Resh, ela vai ser a 20ª letra. Então, ao invés de ser 200, ela vai representar 20. Vai ter o valor 20, que é a posição dela em relação às outras letras. E a letra Re continua mantendo o seu valor gemátrico, assim como o seu valor ordinal, que é o 5. Então, eu somo aqui, olha, a palavra Torá, e eu vou ter também, ó, a gematria 53. Então, quando está se falando de Ekev, está falando que você deve cuidar de cada mínimo mandamento dessa Torá. Ou seja, até aquela Torá que é bem básica, que é chamada, né, de calcanhar, aquela coisa bem básica que você nem imagina que faria algum peso na sua vida, é essa que deve se tomar cuidado, porque as grandes mitzvot nós já fazemos. Só que a gente deve entender que essas mitzvot, elas são internas, elas são relacionadas à nossa recepção e doação. Então a gente tem que tomar cuidado nos mínimos detalhes, cuidado, porque a gente não sabe que tipo de pagamento Deus dá por essas leis. Só existem 2 leis na Torá que explicam qual é o tipo de pagamento, de recompensa que você tem, que é quando você deve honrar seu pai e sua mãe, e sua vida se alongará nessa terra. Agora, você deve entender que tem muita gente que honra pai e mãe e morre cedo, não é? Mas isso não está falando somente de honrar o pai e a mãe. É lógico que se você está seguindo a Torá, você vai seguir todos os níveis, né? Não vai ficar nenhum nível para trás. Se você ama o seu próximo, que, né, as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que você vê na rua, como é que você não vai ser natural em honrar o seu pai e sua mãe? Mas isso está falando de Biná e está falando de Rorimá. O pai é Rorimá, que é Adã, e Biná, que é a mãe, não é? Que é de onde vêm todas as forças espirituais. Então, na visão da Cabala, honrar pai e mãe é você honrar os mundos espirituais, honrar esses aspectos. Então, veja, então, nesse primeiro mandamento é prometido que se você honra Biná e Rorimá, os mundos espirituais, Hashem, você honra, você vai amar o seu próximo e com certeza você vai amar seu pai e sua mãe, exceto se eles forem idólatras e trouxerem muito incômodo para a sua espiritualidade a parte de Hashem, aí você pode se afastar. Porque a gente não deve estar num local que incomode a nossa espiritualidade. Então a gente tem que se afastar, a gente não tem que dar uma de João sem braço, fingir que não está entendendo, porque aquilo machuca a espiritualidade da pessoa. Muito bem. Dentro desse aspecto, então, a gente vê, né, essa questão de Ekev, que é guardar cada um desses mandamentos, porque a gente sabe que honrar pai e mãe, né, Biná e Rorimá, vai dar vida para as pessoas. E quando uma mãe estiver no ninho de pássaro, não é? Você não deve mexer nos seus pássaros, etc, etc. Aquele mandamento da Torá, não deve mexer nos ovos, também é o outro mandamento que diz a primeira coisa, a mesma coisa, mas também não está falando disso, porque senão todo mundo já estava morto, porque a galinha é uma ave, todo mundo mexe nos ovos da galinha, né? Então é um alimento aqui no Brasil que é muito necessário, então não está falando disso. O que é mexer nos ovos? Veja que a gente vai estudando, vai entrando em outros assuntos para que vocês possam também entender o que se está falando na Torá, não é? Justamente para que vocês possam chegar a esse nível. Veja, mexer na árvore é mexer aqui, ó, tá vendo? Nos ovos, tá vendo? Os ovos é quando você se intromete na vida e no ticum de qualquer pessoa, tá vendo? Você não deve se intrometer no ticum de ninguém, nem falar que alguém é pecador, não é pecador, que é isso, aquilo,
Então, você não deve fazer isso. E você não deve dar conselho na vida das pessoas se elas não te procurarem e não forem assunto de Torá. Não se meta, cuida da sua vida, né? Então, veja. Agora, quando a pessoa te procura e quer estudar Kabbalah, que é a única forma de ajudar a pessoa, aí você vai ajudar, né, ensinando todos esses aspectos. Então, tá vendo? Mexer no ovo é você mexer na Sefirot da pessoa, porque a Sefirot também é interna, criar uma ideia dentro da pessoa, criar uma religião dentro da pessoa, criar um dogma dentro de uma pessoa, não pode fazer isso. O que nós podemos fazer é estudar, ó, ensinar os conceitos para vocês, né? Nós ensinamos conceitos para que vocês possam entender. Então, veja, dentro desses aspectos nós estamos aprendendo a Torá, que está ligada à palavra Ekev e que tem gematria 53, tá vendo? Olha, veja, 53 é a gematria lá de baixo da palavra Ekev, não vamos esquecer. Agora, também fazendo essa transformação, eu tenho a palavra Mishnah, né? Mishnah é uma forma, é um livro, né, onde está armazenado ali estudos judaicos, e essa Mishnah, ela não é muito importante para que a gente possa aprender muitas coisas. O que a gente aprende com a Mishnah? A gente tem que buscar aquilo que né, dentro dos segredos que são escondidos dentro da Mishnah. Porque se a Torá foi escrita com segredos, a Mishnah também foi. O Talmud também foi, como a gente vai ver já já. Então, essa Mishnah, né, é uma obra do judaísmo rabínico, né, e é a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica, chamada de Torá oral. Então, quem pode, né, obter um livro desse é muito bom, né? Então, essa palavra Mishnah vem do verbo shaná, estudar e revisar. Olha como que a gente vai chegando aqui, olha. Então, veja, o Ekev significa, ó, o calcanhar. Então, eu troco aqui as minhas letras e eu tenho a gematria 53. 53 também ó, a palavra Torá, né? E aí, aqui eu estou usando o espaço Siduri, aqui embaixo Alban, e aí então eu chego à palavra Torá. E depois eu chego à palavra Mishnah, que é a Torá oral, ou seja, estudar essa Torá oral. E dentro disso eu tenho a gematria 53. Vamos fazer algo aqui para ver se dá certo? Se a gente pegar 53 aqui da nossa Torá e somar com aquelas 20 palavras que a gente tem lá na nossa Torá, e se a gente somar, o que a gente vai ter aqui? Ó? 20 mais 53 vai dar 73. E 73, não é? É a palavra Rorimá. Tá vendo? Então, veja, a Torá, ela tem que saber ser estudada e ela tem que ser ligada. Então, veja, se eu pego os valores dessas formas de gematria, né, da palavra Kev, então está falando que quando está falando para mim tomar cuidado com esses mandamentos, está mandando eu estudar a Torá profundamente. A gente já falou que os sábios falaram que para fazer parte do Sanhedrin, o Sanhedrin era aquele grupo de homens especiais em Israel que tinham a sabedoria da Torá, mas para fazer parte daquele grupo tinha que provar que um réptil era kosher. E aí, o que é provar que um réptil é kosher? É que você vai sair do local, daqueles religiosos que julgam todas as pessoas. Olha, não come caché. Olha, é impuro. Olha lá, a roupa daquela pessoa. Olha, aquela pessoa fala mal. Aquela pessoa é assim, ao invés de participar do tribunal de defesa, você está no tribunal de acusação. Você está em Satã e nem sabe. Você não é uma pessoa que ama as pessoas, você ama a religião. Imagine um sábio de Israel, um Sanhedrin que, quando matava alguém, era considerado assassino, que nunca julgou ninguém dessa forma,
E hoje nós vemos as pessoas vestidas dessa santidade, mas elas estão acusando as pessoas. Então veja, para você fazer parte do Sanhedrin, você tinha que provar que um réptil era coxé através da Torá. Preste atenção. Então veja, estudar a Mishnah, estudar a Torá, é o que leva a essa palavra Kev. Vamos continuar aqui, não é? Então, a palavra Kev, ela também pode ser vista em outra forma de gematria, né? Que é o Arrasbeta. Essa gematria, né, ela divide o alfabeto em grupo de 7, 7 e 8 letras. As letras, elas do primeiro grupo substitui a do segundo grupo, e a letra do segundo grupo substitui a do terceiro grupo, né? E assim por diante. Então, veja, a primeira letra que eu posso substituir pelo Re, e o Re eu posso substituir pelo Sami. Foi dividido, ó, 3 colunas de 7 letras, somente o Tav, né, não pode entrar nessa gematria. Então, vamos ver aqui. A letra Ain, ela pode ser substituída pela letra Beit, tá vendo? Então, eu posso substituir pela letra Beit, ou posso fazer um caminho, não é? Indireto, menos direto. Eu posso substituir pelo Tav, e o Tav eu substituo pelo Beit. Mas eu posso ir direto, ao invés de eu botar aqui, eu já boto, não é? Que o Ain eu substituo pelo Beit, mas o certo seria transformar ele em Tet e depois em Beit. Tá vendo? Mas eu fui direto aqui para a letra Beit. O Kuf, a mesma coisa. Então, ele vai ser substituído, ó, pelo Lamed, que vai ser substituído pelo Re. Aqui, a letra Beit agora vai ser substituída pela letra Tav. Então, qual a gematria que eu tenho aqui? Ó? 9 mais 5, não é? Mais 2, que vai me dar 16. Tá vendo? Então, essa é a gematria da palavra Kev. Agora vamos ver aqui a palavra Talmide, aluno. Quem é um aluno? Aluno é aquele que estuda essa Torá com toda a paixão do mundo e que o Eterno coloca no coração dele aprender essa Torá profundamente. Então vamos ver. A gente já viu lá a palavra Kev, a gente sabe que o Yaakov estudou na escola do Weber, né, 7 anos. Ele estudou, ele trabalhou por Rahel, e 7 anos ele trabalhou por Leia. A gente sabe que são as Torás, Torá oral, Torá escrita. Veja, então. Então, aqui nessa forma, Mispacatan, Mispari, que é o valor reduzido integral, né, que nós temos o nome em hebraico. Por exemplo, a palavra Errad, Aleph, o Het e o Dalet. Então, a gente tem o Aleph, que é 1, o Het, que é 8, então 1 mais 8, 9, mais 4, 13. A gente reduz esse valor, 13, 1, mais 3, que é igual a 4. E o que foi feito aqui na palavra Tamid foi exatamente essa. Olha, pegou-se o valor das letras original, Tav 400, o Lam de 30, o Men 40, o Yud 10, o Dalet 4, e aí chegamos a 484. Qual é o valor final? 4 mais 8, que é 12, mais 4, 16. Então, veja, aqui a palavra Ekev também está ligado ao Talmide, aquele aluno que tem o cuidado de pegar a letra da Torá, pedir a Hashem para abrir o coração, que nem o Davi falou, né, no Salmo 119. O que ele fala lá? Hashem, abre os meus olhos para que eu possa entender a tua Torá. Quer dizer, como que alguém que fala hebraico, que foi criado dentro do povo de Israel e que era uma pessoa já muito versada, tinha 2 Torás, e fala, Hashem, abre os meus olhos para que eu possa entender a tua Torá, que eu trate essa Torá como o maior tesouro nesse mundo,
que eu possa desenhá-la com maior carinho. Quando eu for desenhar uma letra hebraica, que eu tenha cuidado, que eu não leve isso de qualquer maneira, que eu não troque isso por alguma questão desse mundo. Então, eram pessoas apaixonadas. Por isso que Edom não conseguiu destruir a Torá. Porque tem que ter pessoas apaixonadas por isso. Se apaixonar, tem que pedir a Shem para fazer isso. Então, aí, ele sabia muito de Torá. Por isso que todos os terlins do rei Davi, os 72 terlins, não são para ser lidos de qualquer maneira. A gente vai ver alguns terlins para frente, vamos fazer estudos, vamos ver nomes codificados, achando os nomes sagrados. Então, veja. Então, o aluno é aquele que se permite fazer um estudo excelente da Torá. Não é pegar de qualquer maneira, não é ver só agora, compra um material, compra um caderno de caligrafia, compra lápis especial, compra lápis de cor, pode pegar aquela Torá que é escrita em hebraico, pode riscar, marca as letras, ver onde estão as questões, porque pode ali, só não pode naquele rolo, não é? Que é escrito à mão, aquele não pode. Mas esses que são da gráfica, você pode ali em hebraico marcar, ó, aqui tem esse segredo, aqui tem aquele outro segredo, e aí você vai construindo. Daqui uns dias você vai estar podendo fazer os melhores estudos. Veja, para ser um bom talmídia, você tem que saber todas as regras, você tem que saber como é que se faz para escrever uma letra da hebraica dentro da Torá, como ela começa a ser escrita, de que lado para que lado ela vai, todas as nuances. Tem que fazer autópsia, como a gente está fazendo. Hoje, às 18 horas, a gente vai ter a nossa aula de hebraico. Basta você entrar. Então, veja. Então, tudo isso faz parte. Muito bem. Então, a gente continua aqui. Deixa eu ver aqui. A palavra Talmide, não é? Ela também aqui a gente fez essa gematria e aqui ela também vai ser similar em outra gematria, não é? Então, aqui quando a gente vai somar, não é? Todas essas letras aqui, a gente vai usar o Nelam, né? Mispar Nelam. Como que é o Mispar Nelam? A gente escreve o nome das letras por extenso, tá vendo? Tav eu escrevo por extenso, o Lamed eu escrevo por extenso, o Men eu escrevo por extenso, o Yud eu escrevo por extenso, o Dalit eu escrevo por extenso. E aí o que, que acontece? Eu vou ter uma gematria, veja, 6 mais 44, mais 40, mais 10, mais 430, que vai me dar, não é? 530. E se eu corto o zero aqui, olha, eu tenho exatamente, não é? Se eu corto o zero, ó, cortei o zero, então eu tenho 53. Olha que coisa apaixonante que é estudar essa Torá. Vamos ver aqui uma outra forma, né, de gematria ligada a essa. Veja, Mispar Nelan. A Torá, ela é um livro fora do comum porque ela não pode ser mudada, ela não pode ser mexida, ela não pode ser as pessoas não podem fazer isso, elas não podem colocar, não é, aquilo que o Eterno declara como a verdade e elas mudarem essa verdade. Veja, então nós temos aqui, vamos colocar um nome de uma pessoa muito famosa na Torá, a Ruth. A Ruth era uma das mulheres que ela foi avó do rei Davi e o nome dela é escrito dessa forma, ó, um reish, um vav e um tav final. A gematria do nome dela vai dar 606, 200 do reish, 6, não é? Do vav e 400 do tav. Então a gente tem aqui 606. Muito bem. O 606 é o nome da gematria dela. 606. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar aqui
quantas 606 é a gematria. Para 613 faltaram 7, né? Faltaram 7, mas tudo bem, o assunto aqui não é esse. Agora vamos pegar o nome Adonai. Nome Adonai, e vamos fazer essa gematria. Olha, vamos pegar o nome Adonai aqui e vamos fazer a gematria para a gente compreender uma coisa muito importante. O Aleph, Dalet, Nun Yud, né? Vai ter gematria 65 e a gente vai escrever cada letra por extenso. Primeiro a gente vai pegar o Aleph. Vamos escrever o Aleph por extenso. O Lamed e um Pei final. Aleph. Um Fei final, não um Pei. O Pei e o Fei, eles são a mesma letra, mas depende se tem um Dagesh ou não dentro dele. Então eu escrevi o Aleph, agora eu preciso escrever o Dalet. Tudo bem. Então aqui eu vou escrever o Dalet, tento escrever o Dalet. Muito bem. Agora eu preciso escrever o Nun. Tomara que não dê errado, né, gente? Poxa vida. Ó. A letra Nun é escrita por um Nun mesmo, um Vav no meio e um Nun final. E, finalmente, a letra Yud. Então, a gente pega aqui e vai escrever aqui o Yud. Ó. Yud. Então, agora vamos pegar somente o final das letras. Essas primeiras, a gente vai isolar o nome Adonai, e vai só escrever segundo a gematria que nós aprendemos ali, a forma, né, das últimas duas letras, ou dependendo se tiver uma letra a mais no nome, como a letra Men só tem duas letras, não tem três, seria só uma. Vou só voltar aqui. Estou deixando só as letras em negritos, daqui a gente vai fazer a conta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Aleph, né, eu tenho o final, e aí eu tenho 30 mais 80, então eu tenho 120. Deixa eu abrir a minha calculadora, a gente bem rápido. Então, vamos lá, 120. Eu tenho aqui o final, que é 430, tá vendo? 430, porque eu tenho 400 do Tav e 30 do Lamed. Então, agora eu preciso do num final com Vav, mais 56. Que vai ser igual a 606. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, nessas três letras, 110 mais 430. Tá vendo como é que tem que ter cuidado? Ó? Mais 430
mais 56, mais 10 do Yud aqui, ó. Vav 6 e Dalet 4. Então, agora sim, eu tenho 606. Muito bem, veja. Então, a gente tem 606. O que quer dizer? Adonai, ele está no nível de Malhut. Né? A gente tem Shaddai na Lua e Adonai está no nível de Malhut. Está dizendo que Ruth, não é? Ela é uma convertida. Deu um maior problema para se aceitar o rei Davi, porque o rei Davi era filho de uma moabita, e está lá escrito na Torá que os moabitas não poderiam entrar, não é, no povo de Israel até a 10ª geração, se mal me falha a memória. E aí chega o rei Davi com as características de Esaú, vermelho, né, um menino vermelho, tinha toda aquela problemática. E aí pensaram, olha, ele é filho de uma moabita, estava prometido para o pai dele, não é, que ele teria um filho especial, não é? Tanto é que quando o Samuel vai escolher os filhos, olha, dá uma confusão danada, porque o Samuel ficava escolhendo, aí mandou vir um a um, né? E aí vinha um, não era, vinha outro, não era. Vamos ver isso na Torá, vamos lá. Quando o Samuel vai ungir Davi, vai ser uma coisa fora do comum, porque todo mundo olhava, 1 Samuel 16, todo mundo olhava para o rei Davi e ninguém dava nada por ele. Ele ficava lá abandonado nos campos, por isso que os terlinhos dele são tão, tão, tão cheios de choros, né? Todo mundo falava, e ele era colocado lá para cuidar dos animais. Tem essa história no nosso canal. Você vai lá e veja o rei Davi, o único homem que nunca reencarnou. Vocês vão se apaixonar pela história do Davi Meller. Então veja, aqui em 1 Samuel, no versículo 16, diz o seguinte: que o rei Davi, não é? Vamos ler em português, ó. O Senhor, quem falou, ó, vai Omer Adonai El Samuel. Tá vendo? Ele falou para Samuel, e que Samuel, não é? Ia até, né? Até quando você vai lamentar por Saul, ó, ele disse aqui, ó, eu rejeitei como rei de Israel, enche o seu chifre com óleo e parta, estou enviando você a Jessé, o belemita, pois decidi que um dos seus filhos será rei. Então Samuel respondeu, como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. O Senhor respondeu, leve uma novilha e você diga, vim para sacrificar ao Senhor. E aí ele disse aqui, como José para o banquete, convide Jessé para o banquete do sacrifício, então lhe darei a conhecer o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando ele chegou a Belém, os anciões da cidade saíram alarmados para encontrá-lo. Disseram, você vem a uma missão pacífica? Falaram para Samuel. Sim, ele respondeu, eu vim para sacrificar ao Senhor. Purifique-se junto a mim no banquete do sacrifício. Ele também instruiu Jessé e seus filhos a se purificarem e convidou eles para o banquete. Então, quando eles chegaram, ele viu Eliabe, ele pensou, certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à sua aparência, não olhe, nem à sua estatura, pois eu o rejeitei. Pois não como o homem vê, o Senhor vê. O homem vê apenas o que é visível, mas o Senhor vê o interior do coração, tá vendo? Ó? Interior do seu coração, ó, aqui repetida 2 vezes, Lamed, Lamed, Beit, Beit. O coração do coração, o coração dentro da Torá, o quanto você ama estudar essa Torá e vê-la profundamente. Aí continua aqui. Então José chamou Abinadab, fez passar diante de Samuel, e ele disse, o senhor também não escolheu. Já são 2, né? Em seguida, Jessé, o terceiro, apresentou, né, o chamar, e ele novamente disse, esse senhor também não é.
veio assim, apresentou 7 dos seus filhos, a gente já matou a charada, viu? Ele apresentou 7 dos seus filhos, né? Ó, ele apresentou todos os 7 filhos, ó, aqui 7 sefirotes. Vamos ver lá o que está falando. É muito bonito esse livro, ó. Não você escolheu nenhum deles, tá vendo? Ó. Então, Samuel perguntou: José, esses são todos os meninos que você tem? Ele respondeu: ainda há um mais novo, ele está cuidando do rebanho. E Samuel disse a Jessé: mande alguém trazê-lo para nos sentarmos e comer, que ele chegue aqui. Assim ele falou. Então eles enviaram e o trouxeram. Ele tinha bochechas rosadas, vermelhinhas, tá vendo? Olha. E os olhos brilhantes e bonito. E o Senhor disse: levanta-te hoje, porque este, né? Ó, este, a palavra este a gente sabe que é, ó, a palavra este, ó, né? Ru, ó, Z, este, a presença divina masculina, tá vendo? Ó? Que vai se juntar com a presença feminina, este, ó, vamos ver aqui. Descer só mais um pouquinho. E Samuel pegou o chifre com óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e o Espírito do Senhor, ó, o Rua, né? O Rua do Senhor, a presença do Senhor apoderou-se de Davi naquele dia diante de Samuel, então ele partiu para Ramá. Veja, vamos ver aqui na nossa construção como que isso funciona. Então, o rei Davi era filho de Ruth, e Ruth é Malruth. Ruth é Malruth. Então, Ruth, nesse momento, significa Asheriná. 606. Ela significa Asheriná. O rei Davi é a própria Malruth, a parte masculina de Malruth. Porque toda Sefirote tem um casal, não é? Lá em Keter era Adã, mas Adã estava junto com Rava. Se dividiu para Rorimá e Biná, e aí o Senhor tirou a costela. Entrou uma aula, os ossos de Adão, no nosso canal, não percam essa aula. Para vocês entenderem essa Torá, para que vocês possam compreender essa Torá. Acompanhe todas as aulas, não pule nenhuma. Muito bem. Então, quer dizer, quem está aqui no nosso nível é Adonai, que é a Sheriná divina, é a parte feminina que tem que encontrar a Shem. Por isso que na história de Esther, quando ela entra na presença do rei, é a Sheriná. A gente tem que elevar essa Sheriná, que está aqui até a parte masculina, para eles se fundirem e ter uma cópula. E como que se faz isso? Estudando a Torá. Amando essa Torá. Dia e noite. O tempo que você tem, estude a Torá. Se você não sabe ainda, veja os nossos vídeos, ajude a divulgar os nossos vídeos, para quem quiser, lógico, para quem desejar. Veja, então veja, eu tenho 606, e aqui eu tenho a guematria de quanto? Deu 606 também, ó, as segundas letras. Isso quer dizer, então, que se Ruth era uma moabita, e que ela tem gematria 606, e que Malruth também tem 606, que todo mundo pode se converter a essa Torá. Por isso é que a discussão é levantada, que Davi é quem? É o próprio planeta Terra, que todo mundo que está nessa Terra pode se converter a Shem. Na verdade, todo mundo já está convertido, porque não existe outro Deus além dele. Quem é que alimenta todos os povos, segundo Sterling 127? Quem é que dá o oxigênio para todas as pessoas? Quem é que faz você acordar todo dia? Quem é que alimenta todos os anjos, os positivos e os negativos? Quem é que servem a Shem com todo o poder da sua alma? São todas essas forças. Porque não há outro além dele. Nenhum outro se criou, nenhum outro se formou. As mazelas dos outros deuses, as mazelas que existem dentro do pensamento do ser humano, por exemplo, se ele sente o vento, ele dá um nome para o vento, e logo o vento vira um deus, ou cria todo um emocionalismo em torno de algo. Não, não é isso. A gente está vendo que os 7 filhos
de Shai eram as 7 sefirotes, e que Davi era Malhut, onde a parte masculina vem se encontrar com a parte feminina. E isso só acontece através do estudo da Torá.